Alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, mas preocupantes ao longo do último ano. Muitas pessoas acreditam que a morte na velhice acontece de forma repentina. Mas a verdade é que o corpo costuma enviar sinais silenciosos, meses antes, às vezes até um ano antes, de chegar à sua fase final. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esses sinais, porque no início parecem pequenos. Só mais tarde, olhando para trás, é que as famílias percebem que os indícios estavam ali o tempo todo. Mas aí já é tarde para se preparar, tarde demais para fazer com que os últimos momentos realmente valham a pena. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais importantes que costumam surgir até um ano antes do falecimento de uma pessoa idosa. Alguns deles talvez sejam coisas que você já notou, mas descartou como coisas da idade. Outros podem parecer mudanças pequenas, mas na verdade indicam um declínio gradual do corpo. Reconhecer esses sinais com antecedência permite oferecer cuidados melhores, valorizar momentos significativos e, o mais importante, garantir que a fase final da vida da pessoa que você ama seja vivida com conforto, dignidade e paz. Fique com a gente até o fim, porque esses 5 sinais podem ajudar você a se preparar emocional e praticamente para o que está por vir. Quando você entende o que está acontecendo, não será pego de surpresa. Você poderá aproveitar ao máximo o tempo que ainda tem com quem ama. Vamos começar. Número 1. Perda de peso significativa. Um dos primeiros e mais evidentes sinais de que uma pessoa pode estar entrando no último ano de vida é a perda de peso involuntária. No início, pode parecer algo sutil. Um cinto que precisa ser apertado, roupas que ficam mais folgadas, ou aquele apetite forte que começa a desaparecer. Muitas famílias acham que isso é apenas parte do envelhecimento, mas a verdade é que perder peso sem querer quase nunca é um bom sinal. Frequentemente, isso indica que o corpo já não está absorvendo os nutrientes de forma eficiente. A massa muscular está diminuindo e os sistemas essenciais estão desacelerando. O envelhecimento, naturalmente, leva a alguma perda de massa muscular. Mas quando isso acontece muito rápido, é sinal de que há algo mais sério. Pode ser que o corpo esteja com dificuldade para digerir os alimentos corretamente, ou que a pessoa já não consiga mais processar proteínas de forma eficaz, o que leva à perda muscular. Essa perda de força não apenas dificulta os movimentos, ela aumenta o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e deixa a pessoa mais vulnerável a infecções. Outro fator importante na perda de peso no último ano de vida é a mudança no apetite. Muitas pessoas idosas simplesmente não sentem mais fome como antes. O paladar enfraquece. A comida já não parece gostosa e elas podem começar a pular refeições ou a comer porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de gosto, é uma mudança fisiológica. O corpo, percebendo que está começando a desligar, já não envia sinais ao cérebro para buscar alimento com a mesma frequência. O resultado: menos energia, menos força e um declínio gradual da saúde geral. Além disso, há o papel das doenças crônicas por trás dessa perda. Perder peso é um sintoma comum de doenças como câncer, insuficiência cardíaca ou doença renal. Todas essas podem estar progredindo bem antes que os sintomas mais óbvios apareçam. Até mesmo condições como depressão ou declínio cognitivo podem reduzir o apetite, gerando um ciclo negativo onde o corpo não recebe combustível suficiente para se manter. Algumas famílias tentam resolver o problema oferecendo mais comida e pratos favoritos ou suplementos proteicos. Mas se o peso continua caindo mesmo assim, é importante entender que o problema não é apenas a alimentação. É o corpo se preparando para uma transição mais profunda. Nessa fase, forçar grandes refeições pode não ajudar. Focar em alimentos confortáveis, fáceis de comer e manter a hidratação pode fazer mais diferença na qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um familiar idoso, especialmente se ele estiver comendo menos, se sentindo mais fraco ou com dificuldade para se manter ativo, é hora de prestar atenção. Isso não tem a ver apenas com aparência.
É o corpo enviando uma mensagem, e entender essa mensagem agora pode ajudar você a se preparar para o que vem pela frente com clareza, compaixão e a chance de fazer com que cada momento restante seja realmente especial. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais notáveis no ano, que antecede o fim da vida, é uma fadiga profunda e persistente que não melhora com o descanso. Não se trata apenas de um cansaço comum depois de um dia longo, é um esgotamento tão intenso que até tarefas simples parecem impossíveis. Levantar da cama vira um desafio. Caminhar até o outro cômodo exige esforço. Atividades que antes eram rotineiras, como cozinhar, se vestir ou até mesmo conversar, começam a parecer cansativas demais. Isso não é apenas envelhecimento, é sinal de que o corpo está economizando sua energia restante. À medida que o funcionamento dos órgãos começa a diminuir, o corpo passa a priorizar apenas o que é essencial. O coração já não bombeia com a mesma eficiência, a circulação enfraquece e os músculos não recebem tanto oxigênio quanto antes. É por isso que muitas pessoas idosas, nos últimos meses de vida, se sentem fracas, instáveis e incapazes de manter o mesmo nível de atividade de antes. Outro fator importante é a desaceleração do metabolismo. O corpo foi feito para produzir e usar energia, mas à medida que se prepara para a fase final, essa energia passa a ser direcionada de outro jeito. Em vez de alimentar o movimento, o corpo começa a preservar suas funções mais básicas. É por isso que alguém em declínio pode começar a dormir mais, precisar de cochilos mais longos durante o dia e ter dificuldade para se manter acordado por muito tempo. Alguns podem até apresentar quedas súbitas de energia. Parecem bem em um momento e no seguinte estão completamente exaustos. Mas, talvez, a parte mais dolorosa desse processo seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que antes se orgulhavam da própria independência passam a se sentir frustrados ou até envergonhados por não conseguirem mais fazer o que faziam antes. Podem se afastar de conversas, evitar interações sociais ou deixar de participar de atividades que antes amavam, não porque não se importam mais, mas porque simplesmente não têm energia. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, onde a pessoa simplesmente para de tentar, o que só acelera o declínio. Para as famílias, ver alguém que antes era ativo e participativo se tornar exausto e retraído pode ser doloroso. É fácil supor que estão sendo preguiçosos ou que precisam se esforçar, mas a realidade é que forçar atividades não vai ajudar. O mais importante é compreender os limites da pessoa, permitir que ela descanse quando precisar e tornar seus últimos dias o mais confortáveis possível. Se você perceber que alguém querido está enfrentando uma fadiga profunda e contínua que não melhora com descanso, leve isso como um sinal de que o corpo está passando por uma grande transição. Esse é o momento de valorizar conversas, criar momentos de paz e apoiá-las sem expectativas, porque no fim das contas, o que mais importa não é o quanto ela consegue fazer, e sim que ela se sinta amada, compreendida e em paz. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achou essas informações úteis, comente abaixo o número 2 para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos em frente. Número 3. Aumento da confusão cognitiva ou isolamento. À medida que a pessoa se aproxima da fase final da vida, uma das mudanças mais marcantes pode ser observada na forma como ela pensa, se comunica e interage com os outros. Você pode perceber que alguém que antes era atento e participativo começa a esquecer as coisas com mais frequência, a ter dificuldade para acompanhar conversas ou a parecer desorientado em lugares familiares. Pode começar a se repetir, esquecer nomes ou perder a noção do tempo, mesmo que nunca tenha tido problemas de memória antes. Essas mudanças cognitivas sutis podem ocorrer meses ou até um ano antes da morte. Isso não é apenas esquecimento comum do dia a dia.
O cérebro, assim como qualquer outro órgão, precisa de um fluxo constante de oxigênio e nutrientes para funcionar bem. Mas à medida que a circulação enfraquece e o fornecimento de oxigênio ao cérebro diminui, a função cognitiva começa a se deteriorar. A pessoa pode ficar facilmente confusa, ter dificuldade para tomar decisões ou não reconhecer pessoas e lugares que sempre conheceu. Em alguns casos, ela pode ter momentos breves de lucidez, seguidos de episódios repentinos de confusão, como se sua mente estivesse se apagando aos poucos. Outro sinal comum é o afastamento emocional. Alguém que está se aproximando do fim da vida muitas vezes perde o interesse pelas interações sociais. Você pode notar que fala menos, participa menos ou passa longos períodos apenas sentado em silêncio. Não é que essa pessoa não se importe mais com os entes queridos. É que o cérebro já não processa emoções e envolvimento social da mesma forma. Conversar se torna cansativo, ambientes barulhentos se tornam opressivos e, com o tempo, muitos idosos acabam se recolhendo em seu próprio mundo. Você também pode perceber mudanças de humor e comportamento. Algumas pessoas se tornam mais irritadas, ansiosas ou se frustram com facilidade. Outras parecem excessivamente calmas, distantes ou indiferentes a coisas que antes eram importantes para elas. Isso não é apenas uma mudança de personalidade. Muitas vezes é o cérebro tentando se ajustar à decadência do corpo. À medida que a cognição desacelera, as emoções ficam mais difíceis de expressar e a pessoa pode parar de reagir como costumava reagir. Para os familiares, essa fase pode ser especialmente difícil. Ver alguém querido perder a conexão com a realidade ou se afastar emocionalmente pode parecer como perdê-lo antes mesmo que ele parta. Mas é importante lembrar que isso não está sob controle da pessoa. Em vez de tentar forçá-la a conversar, o melhor que você pode fazer é encontrá-la onde ela está. Fale com calma, ofereça segurança e entenda que mesmo que ela nem sempre responda, ainda sente sua presença. Se um ente querido está ficando mais esquecido, mais confuso ou menos engajado, não ignore isso. Esses são, muitas vezes, sinais iniciais de que corpo e mente estão se preparando para a transição final. Este é um momento de paciência, de valorizar o silêncio e de criar um ambiente seguro, familiar e tranquilo. Porque mesmo quando as palavras somem, o amor e o conforto ainda podem ser sentidos. Vamos em frente. Infecções frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a se desligar, um dos sinais físicos mais claros é um sistema imunológico enfraquecido. Você pode perceber que alguém que raramente ficava doente agora pega todo o resfriado, gripe ou infecção que aparece por aí. O que antes eram doenças leves agora demoram muito mais para passar, e feridas simples como um pequeno corte ou hematoma cicatrizam visivelmente mais devagar. Essas mudanças não são aleatórias. São sinais de que o corpo já não consegue mais se defender ou se regenerar como fazia antes. Uma das maiores preocupações são as infecções recorrentes, pneumonia, infecções urinárias, infecções de pele e até infecções na boca se tornam mais comuns à medida que o sistema imunológico enfraquece. Muitas famílias acham que são doenças pontuais, mas quando essas infecções começam a acontecer com frequência ou demoram a desaparecer, geralmente é sinal de que o corpo está perdendo a capacidade de reagir. Até mesmo antibióticos, que antes funcionavam bem, podem parecer menos eficazes. A pessoa pode precisar de medicamentos mais fortes, de um tempo de recuperação maior ou de várias rodadas de tratamento para lidar com infecções que antes seriam simples. Isso acontece porque, à medida que a circulação desacelera e o funcionamento dos órgãos declina, o corpo simplesmente não responde tão bem aos tratamentos. Outro problema muitas vezes ignorado são as feridas crônicas. Se você perceber que pequenos arranhões, feridas ou hematomas não estão cicatrizando direito ou estão sempre reabrindo, isso pode significar que a circulação sanguínea está comprometida.
A má circulação impede que oxigênio e nutrientes cheguem adequadamente à pele e aos tecidos, o que torna o processo de cicatrização muito mais lento que o normal. Feridas por pressão, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida, se tornam um risco sério e podem levar a infecções perigosas se não forem cuidadas com atenção. O que é ainda mais preocupante é que no último ano de vida, as infecções muitas vezes não se manifestam da maneira que esperamos. Em vez de uma febre alta, uma pessoa idosa pode simplesmente parecer mais cansada que o normal, mais confusa ou menos interessada em se alimentar. Na verdade, entre os idosos, uma queda repentina na lucidez mental costuma ser o primeiro sinal de alerta de uma infecção, antes mesmo de surgirem outros sintomas. Por isso, reconhecer essas mudanças logo no início pode fazer diferença no conforto e no cuidado que essa pessoa receberá em sua fase final da vida. Para as famílias, ver um ente querido passar por infecções recorrentes pode ser frustrante e doloroso. É tentador insistir em tratamentos agressivos, esperando que mais uma rodada de antibióticos ou mais uma internação resolva o problema. Mas, em determinado momento, o foco costuma deixar de ser a cura e passa a ser o conforto. Garantir que a pessoa se mantenha hidratada, manter a pele limpa e hidratada e reduzir o estresse no corpo pode fazer mais pelo bem-estar dela do que mais um medicamento que apenas prolonga o sofrimento. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente o número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora vamos continuar. Número 5. Grandes mudanças na respiração ou na circulação. Um dos sinais mais evidentes de que o corpo está se preparando para sua fase final é a mudança perceptível nos padrões de respiração e na circulação. Você pode notar que seu ente querido está respirando mais devagar ou de forma mais superficial do que antes. Às vezes, pode haver pausas entre as respirações ou a respiração pode se tornar irregular, acelerando e desacelerando inesperadamente. Algumas pessoas apresentam um padrão de respiração suave e rítmico, chamado respiração de Cheyne-Stokes, em que a respiração alterna entre suspiros profundos e pausas longas. Essas mudanças podem começar de forma sutil, mas com o tempo se tornam mais evidentes e frequentes. Outro sinal comum é a circulação enfraquecida. Você pode notar que as mãos, os pés ou até mesmo o nariz e as orelhas ficam frios ao toque. A pele pode parecer pálida, azulada ou com manchas, especialmente nos dedos das mãos e dos pés. Isso acontece porque o corpo começa a priorizar o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, reduzindo a circulação nas extremidades. Esse é um sinal claro de que o coração não está bombeando com a mesma força de antes. Algumas pessoas também passam a sentir mais falta de ar, mesmo com pouco esforço. Apenas se sentar, falar ou mudar de posição pode deixá-las ofegantes. Você pode perceber que a pessoa começa a respirar mais pela boca ou que precisa parar para recuperar o fôlego durante uma conversa. Se antes ela conseguia atravessar um cômodo com facilidade e agora tem dificuldade para isso, é possível que a função pulmonar esteja diminuindo. Em alguns casos, o acúmulo de líquido nos pulmões pode dificultar ainda mais a respiração. Isso pode causar tosse persistente, sons de gorgolejo ou até uma sensação de aperto no peito. Muitas vezes, as pessoas acham que é apenas uma congestão causada por um resfriado, mas em idosos que estão perto do fim da vida, isso geralmente indica que os pulmões estão enfraquecendo. Isso pode tornar desconfortável deitar-se totalmente e, por isso, muitos preferem dormir apoiados em travesseiros ou em uma poltrona reclinável para facilitar a respiração. Para os familiares, ver essas mudanças pode ser assustador. É natural querer ajudar e incentivar a respirar mais fundo ou se preocupar, achando que algo grave está acontecendo.
Mas em muitos casos, isso é apenas a maneira natural de o corpo ir desacelerando. Nem sempre há uma forma de reverter essas mudanças, mas é possível tornar tudo mais confortável. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador ou oferecer pequenos goles de água pode aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou oxigenoterapia podem trazer alívio, mas o foco se torna o conforto e não a cura. Se você notar esses sinais, mudanças na respiração, mãos e pés frios ou uma coloração azulada na pele, preste atenção. Isso costuma indicar que o corpo está conservando energia e que a circulação está diminuindo. É hora de estar presente, oferecer segurança e criar um ambiente calmo, onde a pessoa se sinta protegida e em paz. Nos últimos meses ou semanas, o mais importante que você pode oferecer não é uma intervenção médica. É conforto, dignidade e a certeza de que ela não está sozinha. Reflexão final. À medida que chegamos ao fim deste vídeo, tire um momento para refletir sobre o que foi discutido. Perda de peso significativa, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e grandes mudanças na respiração e circulação. Esses 5 sinais costumam aparecer no ano que antecede a partida de uma pessoa idosa. Eles podem não acontecer todos ao mesmo tempo e nem sempre são óbvios no início. Mas ao começar a percebê-los, saiba que o corpo está entrando em sua fase final de transição. Para muitas famílias, aceitar essas mudanças é um desafio. É natural querer lutar contra isso, encorajar o ente querido a comer mais, se movimentar ou tentar superar o cansaço. Mas às vezes, o melhor que podemos fazer é ouvir o que o corpo está tentando dizer. Em vez de focar em reverter o inevitável, podemos dedicar nossa atenção a tornar esse tempo restante o mais pacífico, confortável e significativo possível. Entender esses sinais não é temer a morte, é estar preparado para ela. Quando reconhecemos essas mudanças cedo, podemos oferecer um cuidado melhor, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os últimos meses de vida sejam preenchidos com amor e dignidade. Esse é um momento para valorizar os instantes, compartilhar histórias, ouvir e dizer que a pessoa é importante e não está sozinha. Se você está percebendo esses sinais em alguém próximo, respire fundo e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Muitas famílias já passaram por isso, e embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode ajudar você a encontrar força, paciência e paz. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós. Não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos dá motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos ver você no próximo vídeo.